Bom dia, boa tarde, boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando o podcast aqui do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo. Hoje a gente recebe com muita alegria uma pessoa super conectada com o esporte aqui da cidade. Seja muito bem-vindo, meu amigo Jorge Mondadori. Bom dia, Lucas. Com prazer estamos aí. Vamos contar um pouco da nossa história aí para... E tem, né, Jorge? Para nossa comunidade. 23 anos, cara. Estamos aí prestes a fazer 23 anos de pádel na cidade. De pádel na cidade. Então, pessoal, para vocês que estão nos acompanhando agora, o Jorge, há 23 anos, né? Quase 23 anos, né? Vamos completar daqui 3 dias, né, Jorge? Se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Trouxe o pádel aqui para Vacaria, né? Vamos dizer assim, num ato meio de coragem na época, né? Que naquela época não existia... o pádel nem era conhecido, né? Era basicamente mais nos centros maiores e tal, né? E a gente conhecemos o pádel e tivemos a coragem de investir e montar um clube de pádel na cidade. De onde que veio, Jorge, a inspiração para o pádel? Onde é que tu encontrou com o pádel? Eu encontrei com o pádel na época que eu viajava, que eu trabalhava com vendas, né? Trabalhei muitos anos com vendas. E numa dessas viagens fui convidado por um cliente para ir numa janta, né? Eu e um amigo. E nessa janta era num clube de pádel, em Passo Fundo, né? E a gente jantou e tal, e assistimos o pessoal jogar e tal, né? Eu e esse amigo pegamos as raquetes da época e entramos na quadra, né? O resultado que no outro dia, 7 da manhã, nós alugamos a quadra e continuou? E fomos jogar, né? O jogo que nem uns malucos dentro da quadra. E então, o pádel é assim, tu se apaixona, é amor à primeira vista. Então, como a gente estava trabalhando, estava em viagem trabalhando, locamos a quadra às 7 da manhã para ter tempo, né, de brincar um pouco e voltar a trabalhar, né? Legal. E daí começou, né, tia? O pádel entrou na minha vida dessa forma. Desse momento em diante, a gente, com esse amigo que também era vendedor, representante comercial, a gente procurava se encontrar todas as semanas e dormir pelo menos um dia da semana onde tivesse um clube de pádel, né? Então, e daí em diante foi assim, né? Tanto que em pouco tempo, a partir desse momento, né, eu já comprei raquete, coisa arada, né? Entrou no esporte. Entrei no esporte de cabeça. E daqui a pouco tomamos a decisão de montar um clube de pádel em Vacaria. Pois é, isso lá, então, a gente está fazendo 23 anos agora em 2021, Jorge. Isso? 2001. 2001. 2001. Correto, 2001, né? Isso, 2001. E aí, como que foi? Escolher o espaço, pensar nisso? Porque era um negócio, tipo, tu nem sabia se ia dar certo, né? Sim, como é que foi aí, um ato meio de loucura, assim. Na época, quando a gente teve a ideia e tal, a gente começou com um sócio, né? Eu tinha um sócio que era instrutor de dança do CTG Porteiro do Rio Grande, e meus filhos dançavam na época, né? E aí eu tive a ideia, convidei ele e começamos, né? Só que foi assim um ato mesmo de coragem, porque a gente fez todo o investimento, né? Montamos as quadras, procurei um pavilhão e tal, né? Fui a Caxias, comecei a me inteirar mais do assunto, fui a Caxias, fui num clube de pádel, levei um serralheiro daqui de Vacaria, porque na época não tinha empresas especializadas em construir quadras. Levei um serralheiro daqui a Caxias, fomos lá, aí tiramos todo o modelo, tanto que a minha primeira academia aqui foi exatamente igual a uma academia de Caxias do Sul, né? Tu lembra qual que era, Jorge? A Caviva. Caviva, existe até hoje, né? Lá em Caxias. Eu me lembro que numa época eles tinham até uma parceria com o Fedrice, cara. Sim. Era naquela época do estilo Fedrice, né? Então, assim, a gente foi um grande parceiro nosso, né? A Caviva nos deu um apoio muito grande em como desenvolver, em como fazer e tal, né? E aí montamos o clube em Vacaria, mas montamos assim, na verdade, sem divulgar o que era, né? E aí o que eu fiz? Coloquei nas rádios da cidade na época, só uma propaganda assim, informando, fazendo uma chamada que estava chegando um esporte novo na cidade, né?
E com isso, para despertar o interesse das pessoas, né? E foi o que aconteceu. Preparamos a data, definimos tudo, né? Comecei a distribuir convites nas empresas, em profissionais liberais e tal. E aí começou a me assustar um pouco, porque as pessoas ficavam assim, pádel, o que é isso, né? Como é que joga, como é que funciona? E o pessoal liga muito o pádel com o squash. A primeira coisa é aquele esporte que joga na parede, que joga no vidro. Porque o squash nessa época era forte, né? O Sim, squash, sim. Ele já Já tinha muita gente que já tinha o squash, especialmente né? mais Caxias, e Porto Alegre e tal, enfim, né? E daí a gente montou, né? Daí definimos a data e tal. Aí o que a gente fez? Convidamos uma equipe masculina lá da Caviva, uma equipe feminina de jogadores lá da Caviva, que vieram fazer um jogo de apresentação no dia da inauguração. Daí a gente fez um coquetel, fizemos um festão com banda, até a RBS, inclusive, tinha uma sucursal na época aqui. Pois é. Nossa ideia era até colocar na RBS também. E rádio, enfim, fizemos um festerê, né? Que não podia ser diferente, para a gente abrir as portas e mostrar o que realmente era o tal do pádel, né? Na época. Aí o pessoal veio de Caxias, fizeram um jogo de apresentação, uma equipe masculina, uma equipe feminina. E daí em diante, cara, começou e no outro dia já tinha horário, já tinha pessoas jogando. Aí veio outra dificuldade no momento, né? Que tudo a gente tinha que correr atrás. Começou a aparecer jogador, mas não sabia como jogar. Eu mal sabia as regras, mal sabia como jogar também. Interessante, né? Não era só uma questão de... Isso é uma coisa muito atual, né? Às vezes a gente tem um equipamento novo, tá, mas como é que usa? Exatamente. E agora imagina o esporte, né? Sim, sim. E aí, daí como eu viajava, eu não era tão presente no negócio, né? Botei umas pessoas lá, esse meu sócio também, que mais acompanhava no momento. E então tivemos que ir atrás de um professor. Eu abri em agosto, em novembro, dezembro, eu consegui trazer um professor, né? Que é o nosso amigo Tonho, que está até hoje aqui, aqui em Vacaria, hoje está dando aula em Lagoa Vermelha, né? Que é uma pessoa que me ajudou muito no começo, né? E daí em diante o negócio fluiu, graças a Deus, assim, o negócio foi bom. Começamos com 2 quadras, tinha horário das 6 à meia-noite, direto. Para o pessoal que está acompanhando a gente, Jorge, era na Avenida Moreira Paz, né? Isso, na Avenida Moreira Paz. Na proximidade do cemitério, em frente ao cemitério, bem né? em frente ao cemitério, bem em frente ao cemitério. E ali que começou com as 2 primeiras quadras, isso, né? Depois, isso. mas teve uma... Depois eu fiz uma terceira, terceira acho quadra. Que ela ficava na parte de trás, isso, ficou meio nos fundos. E aí ficou, né? Foi por mais um tempo e tal, né? E aí foi embora, né? Aí, em 2, 3 meses, aí eu acabei ficando sozinho, né? Meu sócio saiu. E aí a coisa andando. E aí era muita correria, porque eu viajava, cara, era uma loucura, né? Minha família não podia ouvir falar. Porque tu continuou trabalhando, né, sim, Jorge, sim. como área comercial, né? Exatamente. E minha família chegou um momento que daqui a pouco, você escolhe, ou você trabalha, ou você vive um pouco para a família, né? Tem que ter um tempo para dentro de casa. Exatamente. Então, mas deu tudo certo. Então, daí a gente trabalhou muito e tal, né? E graças a Deus o pádel se consolidou. E naquela época tinha uns momentos bons, né? Momentos bons, se dava um crescimento bom. Daqui a pouco atletas aumentava. Isso. Mas daqui a pouco dava uma queda também. Era muito altos assim, e baixos. Exatamente. Era uma sazonalidade. Tá. E aí? E aí, cara, a gente foi indo, fomos indo, sobrevivemos, né? E o negócio, graças a Deus, assim, deu tudo certo. E aí, em 2007, eu fechei esse clube, né? Entreguei o pavilhão, tive que entregar o pavilhão, o espaço e tal, né? Daí fiquei fora uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. E aí surgiu a oportunidade de eu locar o espaço onde eu estou hoje, né? Até hoje, que já vai fazer 13 anos, né? E daí a gente trabalhou também bastante, porque o pádel estava meio desgastado naquela época, quando eu peguei esse espaço lá e tal, estava meio desgastado. Mas a gente conseguiu trazer de volta. Porque aí ficou um gap, né? E aí desse gap... Sim.
A gente foi desenvolvendo, foi aumentando clientes. Na época também, o público feminino não era muito adepto, tinha pouquíssimas mulheres jogando, poucas crianças, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças, até, inclusive, na época que eu tinha o pádel na avenida ali, a gente fez, tipo, meio que uma escolinha, e tinha umas 8 crianças, dessas 8, 3 foi para a seleção brasileira, né? Poxa, o pessoal se desenvolveu no esporte, né? Exatamente. Então, e isso é uma coisa que eu me orgulho bastante em falar, que eu gosto muito de trabalhar com crianças, né? E justamente o fato desses jogadores ter ido para a seleção, né? Mas aí nesse ponto, nesse espaço que vocês estão agora, na verdade, ele é um espaço aí que acabou virando um terreno fértil para o esporte, né, Jorge? Sim. Para quem está acompanhando a gente, o espaço que o Jorge está falando, para os mais antigos ali era a pousada Santa Teresa, né? Depois acabou virando... continua sendo a pousada Santa Teresa, porém hoje é um centro esportivo, né? Centro esportivo, complexo. acabou... A parte do tênis virou uma referência nacional, né? Exatamente. A estrutura do pádel também acabou ganhando todo o espaço lá e acabou virando um espaço ali do esporte de raquete, né? Exatamente. Hoje nós tem o tênis, né, que é o maior complexo coberto do Brasil hoje, né? Nós temos lá 5 quadras de pádel e temos o beach tênis e vôlei de areia também, né? Que são mais 4 quadras. Então nós estamos com um complexo bem interessante, né? De esportes de raquete. E aí, Jorge, me conta um pouquinho como é que foi teve um retorno, teve que construir. Muita gente já estava com a semente do pádel, né? Muita gente manteve, o espaço foi crescendo, né? E aí foi tendo essa retomada. Foi diferente para ti, para aquele espaço, Jorge? Cara, foi assim, foi um pouco, como eu disse, foi muito trabalhoso, né? Porque o pádel, assim, ele estava bastante desgastado, não só aqui, né? Tava num momento meio de baixa, assim, mas daqui a pouco ele começou a reagir. Então a gente começou a fazer algumas atividades, torneios e tal, né? Trazer alguns jogadores importantes. Tanto eu fiz um torneio, assim, logo que eu loquei o espaço ali, eu fiz um torneio que era um satélite brasileiro, né? E que a Confederação Brasileira tinha essas possibilidades, né? Então veio jogadores de nome importantes, tanto no masculino quanto no feminino. E daí aquilo ali começou a despertar também um pouco de mais interesse, né? E depois naturalmente também foi aumentando e tal, né? Isso é uma coisa que eu acho que chama bastante atenção, porque depois que essa estrutura se consolidou lá, eu acho que paralelo a isso, né, a Vacaria também cresceu no pádel, né? Sim. Outras iniciativas, outras quadras foram sendo apresentadas para a comunidade, né? E o resultado lá daquela sementinha de introduzir o pádel na cidade, eu acho que ele germinou, né, Jorge? Com certeza. Muita gente acabou indo para o seu espaço, às vezes por uma questão de comodidade, né? Sim. E aí a gente começa a ver a cidade se consolidando também no esporte, também, né? no pádel, né? Que também vem junto, além do tênis, também teve o beach tênis também que apareceu, né, Jorge? A raquete começou a crescer mais, né? Na verdade, também, já que tu falou no beach tênis, já em 2010 eu usei também um pouquinho e tentei trazer o beach tênis para a Vacaria, montar. Inclusive montei uma quadra ao ar livre lá e tal, né? Por 2 anos seguidos eu tentei. E aluguei um horário. Não deu. Não estava no tempo dele, não, né? Não estava no tempo dele, né? Não. Na verdade, assim, o beach tênis também estourou 2, 3 anos para cá, né? Então, recente, né? O tempo do esporte, né? Como falou, a sazonalidade que a gente estava falando antes, né? Tem o tempo que o tênis está em alta, tem um outro nome de um esporte também agora que veio, que é o de peteca, né? Como é que chama? O badminton. Pois é, também está chegando, né? Então, assim, o esporte de raquete está em alta, né? Sim. Então, já em 2010 eu tentei, né? 2011 também tentei ser o precursor também, como de fato fui, né? Também do beach tênis. Não deu certo e tal, mas foi uma coisa do momento, né? E hoje não, hoje tá bombando, tá diferente, existem adeptos e tal, embora em Vacaria esteja um pouco
Não pegou muito ainda, mas a gente está fazendo um trabalho e tem mais outros clubes aqui que estão trabalhando também. Isso com certeza vai desenvolver, né? Vai crescer. Vai, com certeza. Qual que é, em relação ao cenário do pádel hoje, como que está funcionando, por exemplo, a pessoa quer começar a jogar, a praticar o pádel? Como que funciona lá? Ele vai alocar a quadra, ele vai ter um instrutor? O que tu oferece hoje lá, Jorge? Sim, hoje nós oferecemos. Nós temos uma equipe de instrutores, né? Estamos em cinco instrutores, né? Então, a pessoa que quiser começar, a gente faz toda a iniciação, só ver a disponibilidade de horário do aluno, né? A gente tem aula durante o dia, alguns horários à noite, né? E só agendar e a gente tá lá para fazer a iniciação, né? Para começar. Pra começar. E não sei qual é o termo, a aula, né? Tem aula de treinamento também, além da locação do espaço? Sim. A gente dá aula e em horários diferentes do horário de jogos, né? E então, na verdade, o ideal quando tu vai começar uma coisa é tu treinar, aprender e treinar, né? Então é o que a gente faz, né? E tem competições, Jorge, aqui em Vacaria? Como que fica essa questão? Pô, comecei a treinar, dá para crescer no esporte? Sim. Por exemplo, tu começa a treinar, o próprio instrutor vai vendo a tua evolução e começa a te colocar a jogar nas turmas iniciantes, né? E aí tu vai evoluindo, tu vai treinando, vai jogando, vai treinando, vai jogando, fazendo aula. E aí tu parte. No momento que a gente tem as competições, tu te inscreve, né? Começa sempre, nós temos as categorias, né? De iniciantes até o Open, vamos dizer assim, né? E aí tu vai jogando. Nós temos hoje circuito vacariense, isso, né? É isso que é um circuito que eu estava fazendo sozinho, porque só tinha eu, né? Até o ano passado. Nossa ideia daqui a pouco é tentar ver com os outros clubes que surgiram, né? Que isso foi até pela evolução do pádel, surgiu mais clubes nas cidades, né? Hoje temos 14 quadras na cidade. Poxa, que legal. Né? Então, a partir disso a gente vai tentar fazer algumas outras atividades. Temos o circuito serrano, que a gente faz parte, que daí no caso lá é só o Pádel Vacaria, né, que faz parte. Temos o circuito da Copa Contestado, que pega meio oeste e oeste de Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul tem uma etapa em Vacaria e uma etapa em Passo Fundo, né? Inclusive a minha etapa a de Vacaria vai ser final de setembro, né? 27 e 28, se não me engano, 27, 28 e 29 de setembro. Né? Ou, enfim, nesse final de semana. Então, vem a próxima competição que a gente tem agora é em setembro aqui, é isso, Jorge? Na verdade, a próxima agora é a minha terceira etapa do circuito vacariense, que vai ser semana que vem. Ah, legal. Né? Sempre nos finais de semana, é isso, Jorge? Sempre nos finais de semana. Começa normalmente sexta-noite, sábado e domingo, né? Normalmente. E então, semana que vem, no caso, né? Inclusive, estamos com as inscrições abertas, né? Então, aproveitando. Na verdade, semana que vem, então, dia 30 e 31, né? Não, desculpa, 31 e dia 1º. Isso aí. Agora de agosto, né? Isso. 1º de setembro. Uhum. Então vai ter o campeonato... A terceira etapa do circuito vacariense. Do vacariense, né? Isso. Ótimo, tá aí, ó. Tá. Muito bem, gente. Jorge, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter aceito esse convite para falar um pouquinho do pádel, né? É um esporte que... tem uma coisa, Jorge, vamos voltar. O pádel entrou nas Olimpíadas, né? Sim. Foi definido agora que em 2032... estaremos lá. Quero ver se tu tá jogando lá de repente Pô, quem já colocou a gente na seleção brasileira, né, Jorge? Vamos ver se a gente não consegue colocar um atleta de Vacaria. No tênis a gente tem o Vitinho, que tá dando aula no tênis, né? O Vitinho tá voando. Vamos ver se a gente consegue colocar alguém para representar a cidade nas Olimpíadas, né? Estamos preparando, estamos começando lá. Algumas crianças, daqui a pouco vai saber, né? Daqui a pouco a gente vai colocar alguém lá para nos representar. Que bacana. Muito bem, gente. Obrigado mais uma vez. Pessoal que está acompanhando, hoje a gente fez um podcast rápido introduzindo, né, toda essa questão aí de como que foi a chegada do pádel aqui em Vacaria, que está se consolidando. Como o Jorge falou, são várias quadras disponíveis no município e a gente fica realmente conhecendo um pouquinho mais do esporte, que está com espaços disponíveis, né? Existe essa estrutura toda. E a questão do Clube El Pádel de Vacaria, né? Tem toda uma tradição aí de completar 23 anos. Então é bacana ver quem acabou conhecendo o esporte através do Clube Pádel Vacaria. A gente fica por aqui, até o próximo destaque do Diário de Vacaria. Valeu, pessoal!